Contos completos. Liev Tolstói. Parte 4. Sebastopol, no mês de dezembro. A aurora mal começa a atingir o horizonte acima do Monte Sapum. A superfície azul escura do mar já desvencilhou da escuridão da noite e espera o primeiro raio de sol para erguer seu brilho alegre. O ar frio e o nevoento sopra da ansiada. Não há neve. Tudo está negro. Mas a friagem cortante da manhã agarra no rosto, estala debaixo dos pés, e só o longínquo e incessante rumor do mar, de quando em quando interrompido pelos tiros de canhão, retumbantes em Sebastopol, perturba o silêncio da manhã. Nas embarcações, a ampulheta marca 8 horas. Em Sievernaia, a atividade diurna começa aos poucos a substituir a tranquilidade da noite. Num lugar, há uma troca de sentinelas e ouve-se o retinir dos fuzis. Noutro, um médico já se dirige, afobado, ao hospital. Mais adiante, um soldado rasteja para fora de seu abrigo, sob a terra. Lava o rosto queimado de sol na água enregelada e, voltando-se para o oriente avermelhado, faz um rápido sinal da cruz e reza para Deus. Em outro canto, uma pejada madjara, puxada por camelos, cheia de cadáveres até em cima, se arrasta com um rangido rumo ao cemitério para enterrar os corpos ensanguentados. Você se aproxima do porto, sente bater um cheiro peculiar de carvão mineral, estrume, umidade e carne bovina. Milhares de mercadorias variadas: lenha, carne, cabras do Cáucaso, farinha, ferro, etc. empilhadas em volta do cais. Soldados de diversos regimentos com mochilas e fuzis, sem mochilas e sem fuzis, se aglomeram ali. Fumam, xingam-se, carregam coisas pesadas para um navio a vapor que fumega, parado junto ao ancoradouro. Barcos a remo repletos de todo tipo de gente. Soldados, marinheiros, comerciantes, mulheres, atracam e desatracam do cais. Paragrafskaya! Vossa Nobreza, por favor! 2 ou 3 marinheiros reformados oferecem seus serviços, levantando-se nos barcos a remo. Você escolhe o que está mais perto. Passa por cima da carcaça semi-putrefetada de um cavalo baio que jaz na lama perto dos botes e segue na direção do leme. Você desatracou e se afastou da margem. À sua volta, o mar já brilha mais forte sob o sol da manhã. À sua frente estão um velho marinheiro com um casaco de pele de camelo e um menino de cabelos claros, que em silêncio e com afinco manobram os remos. Você olha também para a massa listrada de navios, perto e longe, espalhados pela baía. Olha para os pequenos pontos pretos nas chaslupas, que se movimentam no azul cintilante, para as bonitas e claras construções das cidades, desenhadas pelos raios rosados do sol da manhã, que se avistam do lado de cá. Olha para a linha branca e espumante, formada por navios naufragados, dos quais se avistam aqui e ali, com um aspecto soturno, a ponta negra dos mastros. E olha para a frota inimiga ao longe, que sobressai no horizonte cristalino do mar.
Olha para as ondulações espumantes em que saltam bolhas miúdas e salgadas levantadas pelos remos. Você escuta os sons ritmados dos golpes dos remos, o som das vozes que a água traz até você e os sons majestosos do canhoneio, que assim lhe parece, se torna mais forte em Sebastopol. Diante da ideia que você está em Sebastopol, é impossível que em sua alma não penetrem sentimentos de uma certa bravura, de orgulho, e que o sangue não comece a circular mais depressas em suas veias. Vossa Nobreza, direto para o Quinstentina! Segure firme! Diz um marinheiro velho, virando-se para trás para conferir a direção que você deu ao barco. Leme à direita! Ele ainda tá com todos os canhões. Comenta o menino de cabelo claro quando passa pelo navio e o observa. Não é de admirar. É novo, Kornilov esteve nele. Kornilov esteve nele. Responde o velho que também observa o navio. Viu só onde foi estourar? Diz o menino depois de um demorado silêncio, olhando para a nuvenzinha branca de fumaça que se dissipa e que apareceu de repente, no alto, acima da Baía do Sul, seguida pelo som cortante da detonação de uma bomba. É ele que hoje dá tiros com uma bateria nova. Acrescenta o velho, cuspindo na mão com indiferença. Muito bem. Vamos lá, Mítica. Força. Vamos ultrapassar a barcaça. E o seu barco, remo, avança mais ligeiro na larga ondulação da maré da baía. Ultrapassa de fato a barcaça pesada na qual estão amontoados sacos e onde alguns soldados remam sem ritmo e sem jeito e alcança o porto Grafskaya, no meio de uma grande quantidade de barcos com amarras de todos os tipos. No cais, agitam-se ruidosos bandos de soldados de roupa cinzenta, marinheiros de preto e mulheres em trajes coloridos. Camponesas vendem pãezinhos. Mujiques russos com samovares gritam: "Esbitem, quentinho!" E ali mesmo, nos primeiros degraus, estão largadas balas de canhões cobertas de ferrugens, bombas, cargas de metralhadora e canhões de ferro fundido de vários calibres. Um pouco adiante, há uma praça aonde se espalham vigas enormes, peças de canhão e soldados adormecidos. Há cavalos, carroças, caixas verdes de munição, charrilhos de infantaria. Movimentam-se soldados, marinheiros, oficiais, mulheres, crianças, comerciantes. Trafegam telegas com feno, sacos e barris. Aqui e ali passa um cossaco e um oficial a cavalo. Um general numa carruagem aberta. À direita, há uma rua bloqueada por uma barricada, em cujas aberturas estão instalados pequenos canhões, junto aos quais um marinheiro sentado fuma seu cachimbo. À esquerda, há uma casa com algarismos romanos no frontão, sob o qual se encontram soldados e macas ensanguentadas. Em toda parte do acampamento você vê desagradáveis vestígios de guerra. Sua primeira impressão é necessariamente a mais desagradável possível. A estranha mistura da vida
Do acampamento e da cidade. Da bela cidade do acampamento imundo, que não só nada tem de bonito, como aparenta uma desordem abominável. Você tem até a impressão de que estão todos assustados, confusos, sem saber o que fazer. Mas observe melhor o rosto dessas pessoas que se movimentam à sua volta e vai perceber uma coisa bem diferente. Olhe bem para esse soldadinho do destacamento das carroças de carga que conduz a troika de cavalos baios para beber água, cantarolando baixinho e tranquilo para si mesmo. E logo fica claro que ele não vai se perder na barafunda dessa multidão, a qual, aliás, para ele nem existe. E que ele vai cumprir sua tarefa, seja qual for, dar água aos cavalos ou rebocar canhões, com a mesma tranquilidade, segurança e indiferença, como se tudo aquilo estivesse acontecendo em outro lugar, em Tula ou em Sharansky. E você também verá essa mesma expressão no rosto do oficial que passa de luvas impecavelmente brancas e no rosto do marinheiro que grita ao sentar na barricada, bem como no rosto dos soldados trabalhadores que esperam com as macas no alpendre da antiga Assembleia, e no rosto da mulher que, com medo de molhar seu vestido rosa, atravessa a rua saltitando de uma pedra a outra. Sim, é certo que você terá uma decepção quando chegar pela primeira vez em Sebastopol. Em vão vai procurar em qualquer rosto que seja traços de agitação, de perplexidade e até de entusiasmo, de disposição de morrer, de determinação. Não há nada disso. Você verá pessoas rotineiras, tranquilamente ocupadas com tarefas rotineiras. E assim talvez você repreenda. Você se repreenda pela euforia exagerada. Ponha um pouco em dúvida a justeza da imagem dos heróicos defensores de Sebastopol. Imagem formada em você a partir dos relatos, das descrições, dos aspectos e dos sons que chegam até Siervenaia. Mas antes de pôr isso em dúvida, vá aos bastiões. Veja os defensores de Sebastopol no próprio local da defesa. Ou melhor ainda, siga reto para a casa que está na sua frente, a antiga Assembleia de Sebastopol, em cujo alpendre estão os soldados com as macas. Ali você verá os defensores de Sebastopol. Verá imagens horríveis e tristes, grandiosas e cômicas, mas admiráveis e que elevam a alma. Você entra no salão da Assembleia. Assim que abre a porta, é apanhado de surpresa pela imagem e pelo cheiro de 40 ou 50 pacientes amputados e com os mais graves ferimentos, alguns sobre macas, a maioria no chão. Não acredite no sentimento que o detém na soleira da porta. Esse sentimento ruim. Vá em frente. Não se envergonhe de dar a impressão de que veio ver os sofredores. Não se envergonhe de se aproximar e falar com eles. Os infelizes adoram ver um rosto humano solidário. Adoram contar seus sofrimentos e ouvir palavras de amor e solidariedade. Você passa entre os leitos e procura um rosto menos severo e sofrido, do qual resolve se aproximar para conversar. Ei, onde você se feriu? Você pergunta com timidez e hesitação para um velho soldado esquálido que, sentado na maca, o acompanha com um olhar amável e parece convidá-lo a se aproximar. Pergunto com timidez,
Porque os sofrimentos, além de uma profunda compaixão, por algum motivo, inspiram também o medo de ofender e um elevado respeito por aquele que os suporta. Na perna. Responde o soldado, mas nesse mesmo instante você repara, pelas dobras do cobertor, que da coxa para baixo ele não tem perna. Agora, com a graça de Deus, quero pedir minha dispensa. Acrescenta. E faz muito tempo que você se feriu? Completou agora a 6ª semana, vossa nobreza. E está doendo? Não, agora não dói nada. Só sinto umas pantadas na panturrilha quando o tempo fica ruim, mas é uma coisa à toa. Como você foi ferido? No 5º bastião, vossa nobreza. Foi o primeiro bombardeio. Apontei o canhão, comecei a me afastar desse jeito assim para a outra canhoneira. E foi aí que acertaram a minha perna. E parece que caí num buraco. Eu olhei e não tinha mais perna. Mas não sentiu dor naquele primeiro momento? Uma coisa à toa. Era como se tivesse derramado um troço bem quente na minha perna. E depois? Depois nada. Só parecia que começavam a esticar minha pele. Dava uma espécie de ardência. A primeira coisa, vossa nobreza, não é pensar muito. Quando a gente não pensa, para a gente não é mais nada. Tudo vem mais daquilo que a pessoa pensa, sabe? Nesse instante, se aproxima de você uma mulher de vestido cinza listrado, com um lenço preto na cabeça. Intromete-se na sua conversa com o marinheiro e começa a falar sobre ele, de seus sofrimentos, da situação desesperadora em que esteve durante 4 semanas, como ele, ferido. Deteve os homens que levavam sua maca a fim de ver o disparo da nossa bateria de canhões. Como príncipes importantes conversaram com ele e lhe concederam 25 rublos. E como eles lhe disse que ia ir de novo ao bastião para ensinar os jovens, se não pudesse mais fazer o seu trabalho. Então fala tudo isso de um só fôlego. A mulher olha para você, ora para o marinheiro, que virado para o outro lado, e como se não a ouvisse, belisca o algodão no seu travesseiro, e os olhos dela brilham com um entusiasmo incomum. Ela é minha patroa, vossa nobreza. Explica o marinheiro com a expressão de quem diz: "Oh, senhor, desculpe ela. Sabe como são as mulheres, falam umas besteiras." Você começa a compreender os defensores de Sebastopol. Por algum motivo, você tem vergonha de si mesmo diante desse homem. Tem vontade de lhe dizer muito mais para expressar sua solidariedade e admiração, mas você não encontra palavras ou não fica satisfeito com as que lhe vêm à cabeça. E você se curva em silêncio diante dessa grandeza silenciosa, espontânea, e dessa firmeza de ânimo, desse pudor diante da própria dignidade. Bem, que Deus permita que você se recupere depressa. Você diz e se detém diante de outro ferido, deitado no chão, e ao que parece, à espera da morte, entre padecimentos insuportáveis. É um homem louro, de rosto pálido e gorducho. Está deitado de costas, o braço esquerdo dobrado para trás, numa posição que exprime um sofrimento cruel. A boca seca e aberta ressoa um rosnado ofegante. Olhos azuis, cor de estanho, virados para cima e saindo por baixo da coberta embolada,
Se vê o que sobrou da mão direita enrolada em ataduras. O cheiro pesado de um corpo morto atinge você com mais força ainda. E a devastadora febre interior, que penetra todos os membros da vítima, parece penetrar você também. O que foi? Ele está inconsciente? Você pergunta à mulher que vai ao seu lado e que olha para você com carinho, como se olha para um parente. Não, ainda está consciente, mas seu estado é muito ruim. Acrescenta num sussurro. Eu hoje lhe dei chá. Afinal, mesmo de uma pessoa estranha, devemos ter piedade. Mas ele quase não bebeu. Como está se sentindo? Você pergunta. O ferido revira as pupilas ao ouvir sua voz, mas não vê e nem entende você. É de cortar o coração. Um pouco mais além, você verá um velho soldado que troca a roupa de cama. O rosto e o corpo têm uma espécie de cor marrom e são magros como um esqueleto. Um braço ele não tem, foi extirpado no ombro. Está bem disposto, recuperou-se, mas pelo olhar morto, turvo, pela terrível magreza e pelas rugas no rosto, você vê que essa criatura já consumiu em sofrimentos a melhor parte da vida. Do outro lado você verá sobre a maca o rosto sofrido, pálido e meigo de uma mulher, em cujas faces arde um rubor delirante de febre. É a esposa de um marinheiro e sua perna foi atingida por uma bomba no dia 5. Explica o guia. Ela foi levar um almoço para o marido no bastião. O que houve? Cortaram? Cortaram acima do joelho. Agora, se os seus nervos são fortes, atravesse a porta da esquerda. Nesta sala, fazem os curativos e as operações. Você verá os médicos com os braços ensanguentados até os cotovelos, com a fisionomia pálida e sombria, atarefados em redor da maca, na qual, com os olhos arregalados e como num delírio, falando palavras absurdas, às vezes simples e comoventes, jaz um homem ferido e sob o efeito de clorofórmio. Os médicos estão ocupados com a tarefa repulsiva, mas benéfica da amputação. Você verá a faca afiada e curva entrar no corpo branco e saudável. Verá o grito terrível e dilacerante das imprecações de um ferido que volta de repente à consciência. Verá como o enfermeiro joga para o lado um braço cortado. Virá na mesma sala outro ferido jaz sobre a maca e, olhando para a operação de seu camarada, se contorce e geme, não só por causa da dor física, mas também devido aos sofrimentos morais da expectativa. Verá cenas horríveis que vão abalar sua alma. Verá a guerra não pelo aspecto correto, bonito e radioso, com música e tambores, com bandeiras esvoaçantes e generais garbosos, mas verá a guerra em sua expressão real, no sangue, no sofrimento, na morte. Ao sair dessa casa de sofrimento, você vai experimentar forçosamente um sentimento agradável. Vai respirar mais fundo o ar fresco, vai sentir a satisfação da consciência da própria saúde, mas, ao mesmo tempo, com a contemplação daquele sofrimento, vai se imbuir da consciência da própria insignificância e, serenamente, sem hesitar, seguirá para os bastiões.
que significam a morte e o sofrimento de um verme insignificante como eu, em comparação com tantas mortes e tantos sofrimentos? Mas a imagem do céu límpido, do sol radiante, da cidade bonita, da igreja aberta e de soldados que movimentam-se em várias direções levam seu espírito de volta ao estado normal de leviandade, de preocupações ligeiras e de interesses apenas por coisas imediatas. Talvez você encontre em seu caminho, saindo de uma igreja, o cortejo do enterro de um oficial, com um caixão rosa, música e estandartes esvaneantes. Talvez cheguem aos seus ouvidos som de disparos de canhão que vêm dos bastiões. Mas isso não traz você de volta aos pensamentos anteriores. O cortejo fúnebre do oficial lhe parece um espetáculo militar muito bonito. Os sons também lhe parecem sons militares muito bonitos. E você não associa a esse espetáculo, nem a esses sons, os pensamentos claros sobre a morte e sofrimento que lhe vieram na sala de curativos. Depois de passar pela igreja e pela barricada, você entra na cidade mais animada e mais central da cidade. Em ambos os lados, há tabuletas de lojas e de tabernas, comerciantes, mulheres de chapéu e chalé, oficiais bem vestidos, todos lhe falam da firmeza de ânimo, da confiança e da segurança dos habitantes. Entre na taberna à direita, se quiser escutar as conversas dos marinheiros e oficiais. Ali, sem dúvida, se ouvem relatos sobre a noite anterior, sobre Fenca, sobre o combate do dia 24, sobre como as almôndegas são caras e mal feitas, e sobre como morreu este ou aquele camarada. Ora, diabo! Como a coisa anda mal para nós agora! Diz, com voz de baixo, um louro oficialzinho da marinha, ainda imberbe, de cachecol verde tricotado. Nós quem? De onde? Pergunta o outro. Do quarto bastião! Responde o jovem oficial. E você se vê obrigado a observar com grande atenção e até com certo respeito o oficial louro, ao pronunciar as palavras. Do quarto bastião! Seu desembaraço exagerado, a gesticulação dos braços, o riso e a voz rouca, que lhe parecem uma insolência, mostram para você o estado de ânimo peculiar de um duelista, que certas pessoas muito jovens adquirem depois de enfrentar o perigo. Mas apesar disso, você pensa que, em seguida, ele vai passar a dizer como eram as bombas e as balas que tornavam ruim a situação no quarto bastião. Nada disso. A situação estava ruim por causa da lama. Era impossível chegar à bateria! Diz ele, apontando para as botas cobertas de lama até acima da panturrilha. E hoje mataram o melhor chefe da artilharia. Um tiro em cheio na testa! Conta outro. Quem era? Mitiuquim? Não. E aí, será que não vai me trazer essa vitéria nunca? Que canárias! Acrescenta o criado da taberna. Não foi o Mitiuquim, não foi. Mas sim o Abrosimov. Como era corajoso, participou de 6 incursões. No outro canto da mesa, atrás dos pratos de almôndegas com ervilha e de uma garrafa de vinho azedo da Crimeia, chamada Bordeaux, estão sentados 2 oficiais da infantaria. Um jovem de gola vermelha e com 2 medalhas no capote conta para o outro, velho, com gola preta e sem medalhas, como foi o combate em Alma. O primeiro já bebeu um pouco, e pelas pausas em sua narração, pelo olhar hesitante, que exprime dúvidas de estarem acreditando no que diz,
e, acima de tudo, pelo papel de destaque que desempenhou em tudo aquilo e pelo fato de que tudo foi horrível. Percebe-se logo que ele se desvia bastante do relato rigoroso da verdade. Mas você não liga para essas histórias, porque por muito tempo ainda vai ouvir em todos os cantos da Rússia: você quer ir mais depressa possível para os bastiões, mais exatamente para o quarto bastião sobre o qual lhe falaram tanto e de maneira tão diferente. Quando alguém diz que esteve no quarto bastião, diz com uma satisfação e um orgulho especial. Quando alguém diz assim: vou ao quarto bastião, é impossível não perceber uma pequena emoção ou uma indiferença exagerada. Quando querem caçoar de alguém, dizem: deviam mandar você para o quarto bastião. É? Quando encontra soldados com uma maca e perguntam: de onde vem? A maioria das vezes responde: do quarto bastião. No geral, existem duas opiniões completamente distintas a respeito desse terrível bastião. Há aqueles que nunca estiveram lá e que estão convencidos de que o quarto bastião é o túmulo certo dos que vão para lá. E há aqueles que vivem lá, como o louro aspirante a oficial, e que, ao falar sobre o quarto bastião, dizem para você que lá é seco ou elameado, que é quente ou frio nos abrigos sobre a terra, etc. Na meia hora que você passou na taberna, o tempo acabou mudando. A neblina, que se alastrava pelo mar e se condensou em nuvens cinzentas, monótonas e úmidas que encobriam o sol. Uma espécie de garoa tristonha escorre do alto e molha os telhados, as calçadas e o capote dos soldados. Depois de passar por outra barricada, você sai por um portão à direita e sobe por uma rua larga. Atrás dessa barricada há casas desabitadas de ambos os lados da rua. Não há tabuletas, há portas fechadas com tábuas, janelas arrombadas. Aqui, um canto de parede caído. Ali, um telhado perfurado. As construções parecem velhos veteranos que experimentaram todas as desgraças e privações e olham para você com orgulho e certo desprezo. No caminho, você tropeça em balas de canhão que rolam e em covas cheias d'água abertas pelas bombas que caíram no calçamento de pedras. Pela rua você encontra e deixa para trás destacamentos de soldados, cossacos da infantaria, oficiais. De vez em quando se encontra uma mulher ou uma criança, mas a mulher já não está de chapéu. É a esposa de um marinheiro. Veste um velho casaco de pele e calça botas de soldado. Seguindo adiante pela rua e descendo pela pequena ladeira, você nota que à sua volta não há mais casas. Apenas estranhos amontoados de entulhos de pedras, tábuas, barro e troncos. À sua frente, num morro escarpado, você vê um terreno negro e lamacento sulcado por valas. Isso na sua frente é o quarto bastião. Aqui há ainda menos gente. Não se vê mulher nenhuma. Os soldados andam depressa. Pelo caminho você pisa em respingos de sangue e certamente vai encontrar 4 soldados com uma padiola. E na padiola, um rosto pálido e amarelado e um capote ensanguentado. Se você perguntar onde se feriu, os padioleiros irritados, sem se voltarem para você, dizem: na perna ou no braço, se o ferimento for leve, ou apenas se calam carrancudos, se da padiola não se ergue uma cabeça e se o soldado está morto ou gravemente ferido. Não muito longe, o assovio de balas de canhão ou de bombas o surpreende de modo desagradável, na mesma hora em que você começa a subir o morro. De repente você entende, e de maneira
e em tudo distinta da anterior o significado do som de tiros que ouvia na cidade. Uma recordação calma e agradável lampeja de súbito em sua mente. Na sua própria personalidade passa a interessá-lo mais do que as observações exteriores. Você presta menos atenção em tudo que o cerca e um sentimento desagradável de hesitação o domina de repente. Apesar dessa voz infame que, em face do perigo, começa a falar em seu interior, você, sobretudo depois de ver o soldado que, abanando os braços e patinando pelo morro na lama líquida, passa ligeiro, a trote, com uma risada, você é obrigado a calar aquela voz. Sem querer, apruma o peito, levanta mais a cabeça e escala, a custo, o morro escorregadio e barrento. Mal você galgou um pouco o morro, as balas de carabina começam a zunir à direita e à esquerda. Você se detém para pensar se não é melhor ir pela trincheira que avança paralela ao caminho, mas a trincheira está cheia até acima do joelho com uma lama tão líquida, amarela e fedorenta que você é obrigado a optar pelo caminho no morro. Tanto mais porque num vasto terreno enlameado e cortado por sulcos, cercado por todos os lados por gabiões, aterros, paióis, plataformas e abrigos sob a terra, onde se encontram grandes armas de ferro e balas de canhão em montes bem arrumados. Tudo isso lhe parece apenas um amontoado de coisas sem nenhum propósito, coerência ou ordem. Ali, numa bateria, há um bando de marinheiros sentados. Mais adiante, no meio de uma área plana, há um canhão quebrado e enterrado na lama até a metade. No outro canto, um soldadinho da infantaria, com um fuzil em punho, atravessa as baterias e, com dificuldade, desprende os pés da lama pegajosa. Porém, em toda parte, de todos os lados e de todos os lugares, você vê cacos, bombas não detonadas, balas de canhões, vestígios de um acampamento. E está tudo submerso na lama líquida e pegajosa. Você tem a impressão de ouvir não de longe, o baque de uma bala de canhão. De todos os lados parece ouvir diversos sons de bala. Zunem como abelhas, zum, 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 simbilam ou guincham como uma corda que vibra. Ouve o medonho estronho de um tiro de canhão, que a todos abala e que lhe parece algo aterrador. Então, aqui está ele, o quarto bastião. Aqui está o terrível lugar. De fato, horroroso, você pensa, experimentando um pequenino orgulho e um grande sentimento de temor reprimido. Mas você fica desapontado. Ainda não é o quarto bastião, é o reduto de Izanov. Um lugar, em comparação, muito menos perigoso e sem nada de terrível. Para ir ao quarto bastião, tome a direita, por essa trincheira estreita, onde o soldaninho da infantaria caminha a custo e curvado. Nessa trincheira talvez você encontre de novo padioleiros, marinheiros, soldados com pás. Verá equipamentos para instalar minas, abrigos subterrâneos no meio da lama, onde só cabem 2 pessoas abaixadas. E verá cossacos da infantaria, dos batalhões, do Mar Negro, que aí trocam os sapatos, comem, fumam cachimbo, vivem. E verá de novo por toda parte a mesma lama fedorenta, vestígios de acampamento e sucata de ferro, de todos os aspectos possíveis. Depois de avançar mais uns 300 passos, você sairá de novo da bateria. Na área plana, cortada por fossos e rodeada por gabiões cheios de terra, por canhões sobre plataformas e por aterros. Aqui, você talvez verá uns 5 marinheiros jogando baralho, ao pé de um muro fortificado.
E um oficial da Marinha, que ao perceber que você é uma pessoa nova ali e curiosa, com prazer irá lhe mostrar seu abrigo e tudo que puder ser de interesse para você. Esse oficial enrola um cigarro de papel amarelo com tanta calma, sentado num canhão. Passa com tanta calma de uma canhoneira para outra. Fala com você sem a menor afetação, com tanta calma que, apesar das balas que zunem em cima da sua cabeça com mais insistência do que antes, zum, 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 você mesmo adquire sangue frio. Faz perguntas e escuta com atenção as histórias do oficial. Esse oficial vai lhe contar, mas só se você pedir, como foi o bombardeio do dia 5. Vai contar que na sua bateria só um canhão estava em condições de disparar e que todo o contingente inicial restaram 8 homens. E que mesmo assim, na manhã seguinte do dia 6, ele disparou com todos os canhões. Vai lhe contar que no dia 5 caiu uma bomba no abrigo subterrâneo dos marinheiros e abateu 11 homens. Vai lhe mostrar, através de uma canhoneira, as baterias e as trincheiras do inimigo, que se encontram a não mais de 30 ou 40 saiene de distância. Só receio, sob a influência do zunido das balas, espiando pela canhoneira para avistar o inimigo, você não veja nada. E se vir, verá que esse amontoado branco de pedras tão perto de você, onde cintilam fumacinhas brancas, esse mesmo amontoado branco é o próprio inimigo. Ele, como dizem os soldados e os marinheiros. Muito possível até que o oficial da Marinha, por vaidade ou simplesmente para proporcionar um prazer a você, queira dar uns tiros em sua presença. Chamem para o canhão o chefe da bateria e os soldados de serviço. E uns 14 marinheiros animados alegres, um enfiando o cachimbo no bolso, outro terminando de mastigar um pedaço de pão seco, se aproximam do canhão, batendo na plataforma com as botas de sola ferrada, e o carregam. Observe o rosto, o comportamento e os músculos, na largura desses ombros, na espessura desses pés metidos em botas enormes. Em cada movimento calmo, firme, ponderado, percebem-se os traços principais que constituem a força de um russo. A simplicidade e a perseverança. Mas aqui lhe parece que o perigo, a maldade e os sofrimentos da guerra inscreveram em cada rosto, além daqueles traços principais, as marcas da consciência, da própria dignidade e de uma grandeza de pensamento e de sentimento. De repente, um estrondo tremendo que abala não só os órgãos auditivos, mas todo o seu ser. O espanta de tal modo que você estremece o corpo inteiro. Em seguida, você ouve o zunido de um obus que se afasta e uma densa fumaça de pólvora obscurece você. A plataforma e os vultos negros dos marinheiros que se movimentavam ali. Por causa desse nosso disparo, você ouvirá diversos comentários dos marinheiros e verá a animação deles e a demonstração de um sentimento que talvez você não esperasse encontrar. O sentimento de ódio, de vingança contra o inimigo que se oculta na alma de todos. Caiu em cheio na cunheira, parece que matou 2, já vão tarde. Você ouvirá entre exclamações de alegria. Agora é que ele vai ficar com raiva, vai disparar para cá, diz alguém. E de fato, logo depois disso, bem na sua frente, você verá um relâmpago, uma fumaça. A sentinela que está no muro fortificado grita: Canhão!
E logo depois uma bala de canhão passa zunindo por você. Desaba na terra. Bum! Abrindo uma cratera. E espirra à sua volta respiro de lama em pedras. O comandante da bateria se irrita por causa dessa bala. Ordena que carreguem mais 2 canhões. O inimigo também começa a responder ao nosso fogo e você experimenta sentimentos interessantes. Ouve e vê coisas interessantes. A sentinela grita outra vez: canhão! E você ouve o mesmo som e o baque e os mesmos respingos. E ele grita: maquela! E você escuta o assovio regular e bastante agradável da bomba. Que é difícil de associar a uma ideia de horror. Escuta esse assovio que se aproxima de você e que acelera. Depois vê uma bola negra. Pum! E um baque na terra. As pedras se chocam no ar e a lama respinga em você. Ao ouvir esses sons, você experimenta um estranho sentimento de prazer e medo ao mesmo tempo. Nesse instante, é como se você soubesse que a bala de canhão viria na sua direção. Então lhe vem a ideia de que a bala vai matar você. Mas o sentimento de amor próprio o contém. E ninguém nota a faca que corta o seu coração. Por outro lado, quando a bala de canhão passa voando sem atingi-lo, você se anima. E um sentimento extraordinariamente agradável e benfazejo o domina. Mas só por um momento. Pois você encontra um prazer especial no perigo. Nesse jogo de vida e de morte. Vem o desejo de que as balas de canhão e as bombas caiam à sua volta e cada vez mais perto. Porém, outra sentinela gritou com a sua voz alta e grossa: maquela! E também um assovio. E o baque e o estrondo de uma bomba. Bum! Mas junto com esse som, você é surpreendido pelo gemido de um homem. Ah! Ao mesmo tempo que os padioleiros, você se aproxima do ferido, que no sangue e na lama tem um estranho aspecto inumano. Uma parte do peito do marinheiro foi arrancada. Nos primeiros instantes, em seu rosto, respingado de lama, percebe-se um espanto e uma fingida e antecipada expressão de sofrimento, própria do homem em tal situação. Mas na hora em que o colocam na maca, e ele mesmo se deita sobre o lado sadio, você nota que essa expressão deu lugar a uma expressão de certo entusiasmo e de um pensamento elevado e indizível. Os olhos ardem com mais força, os dentes se comprimem, a cabeça com esforço se ergue mais um pouco e na hora em que o levantam, ele detém os padioleiros e com dificuldade e voz trêmula diz para seus camaradas: adeus, irmãos! E ainda quer falar mais uma coisa e é visível que quer dizer algo comovente, mas apenas repete mais uma vez: adeus, irmãos! Nesse momento, o marinheiro se aproxima dele, coloca o cap na cabeça que o ferido estica em sua direção e com calma, indiferença, abanando os braços, retorna ao seu canhão. É assim todo dia, com 7 ou 8 homens. Diz o oficial da marinha, em resposta às expressões de horror que vê em seu rosto, enquanto boceja e enrola um cigarro de papel amarelo. Desse modo, você viu os defensores de Sebastopol no próprio lugar da defesa e volta atrás, sem mostrar por algum motivo a menor atenção aos obuses e às balas que continuam a assoviar todo o seu caminho até o Teatro das Ruínas. Você anda com um espírito calmo e elevado. Acima de tudo, traz uma convicção consoladora.
a convicção da impossibilidade de que tomem Sebastopol. E não só que tomem Sebastopol, mas também de que abalem a força do povo russo, onde quer que seja. E você viu essa impossibilidade não na profusão das vigas, barreiras, trincheiras ardilhosas, minas e canhões uns sobre os outros, não, das quais você nada compreendeu, mas viu assim nos olhos, nas palavras, nos procedimentos, naquilo que é chamado de espírito dos defensores de Sebastopol. Aquilo que eles fazem, o fazem com tanta simplicidade, com tão pouco esforço e tensão, que você se convence de que podem fazer ainda 100 vezes mais do que isso. Podem fazer tudo. Você compreende que o sentimento que os obriga a trabalhar não é o sentimento de insignificância, de vaidade, de entorpecimento que você mesmo experimentou, mas outra espécie de sentimento mais poderoso, que faz deles pessoas capazes de viver sob as balas de canhão, em face de 100 possibilidades de morrer, em lugar de uma só, a qual estão sujeitas as outras pessoas, e que de fato vivem nessas condições em meio ao trabalho ininterrupto, à vigília e à lama. Medalhas, títulos de nobreza e ameaças não conseguiriam levá-los a enfrentar essas condições horríveis. Deve haver outra causa elevada e estimulante. E essa causa é um sentimento que se manifesta raramente vergonhoso para um russo, mas que repousa no fundo da alma de todos: o amor à pátria. Só agora os relatos sobre os primeiros momentos do sítio de Sebastopol, quando lá não havia fortificações, não havia tropas, não havia possibilidade física de manter o domínio da cidade. E mesmo assim não havia a mínima dúvida de que ela não se renderia ao inimigo. Sobre o tempo em que aquele herói digno da Grécia Antiga, Kornilov, ao passar as tropas em revista, disse: Morremos, rapazes, mas não entregaremos Sebastopol. E nossos russos pouco cegados responderão: morreremos, urra! Só agora os relatos sobre aquele tempo deixaram de ser para você uma bonita lenda histórica e tornaram-se um fato fidedigno. Você sente com clareza, visualiza em sua mente aquelas pessoas, as quais agora está vendo, os heróis que em tempos difíceis não tombaram, engrandeceram-se com coragem e prepararam-se com prazer para a morte. Não pela cidade, mas pela pátria! Viverão na Rússia por muito tempo os traços dessa epopeia de Sebastopol, cujo herói foi um povo russo. Já anoitece. O sol, antes de se pôr, apareceu por trás das nuvens cinzentas que encobrem o céu e, de repente, ilumina com uma luz púrpura as nuvens lilás. O mar esverdeado, os navios cobertos, os botes que oscilam na ondulação larga e ritmada da maré. As construções brancas da cidade e o povo que se move pelas ruas. Espalham-se pela água as notas de uma antiga valsa que uma banda militar toca no boulevard, e o som dos tiros que vêm dos bastiões e que lhe fazem um estranho eco. Sebastopol, 25 de abril de 1855.
conto. Obrigado pela presença, deixe o like. Se gostou da narração, compartilhe. Esteja inscrito no canal e ativado o sininho. Confira se o sino está ativado. Compartilhe em seus grupos da escola, da igreja, da família, dos amigos. Te espero na próxima leitura. Valeu!